Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Através de meu silêncio, venho conduzi-los a um estado de oração. Um estado de súplica pelo planeta, pela humanidade e pelos reinos da natureza. Através de meu silêncio, venho conduzi-los a um estado de clamor. Um clamor que se faz escutar de dentro para fora. Quando o verbo é emitido dentro do coração, através do som das intenções e não das vibrações que pronunciam a boca. Através de meu silêncio venho lhes ensinar a orar em silêncio, a observar o próprio mundo interior e saber encontrar ali o Pai Celestial e todas as suas criaturas. O silêncio, filhos, revela aos seres humanos o seu potencial criador, o seu potencial de abrir portas e unir dimensões. O silêncio equilibra o caos do mundo, equilibra a desordem das almas, da purificação interior e dos assédios do inimigo. O verdadeiro silêncio, aquele que se transforma em oração, os une à consciência divina. Lhes revela o universo interior e a ponte que existe no coração de cada ser para encontrar a Deus.
Sei que hoje muitos de vocês estão diante de um grande abismo, como se tivessem chegado num momento da sua trajetória evolutiva no qual se encontram frente a um grande precipício. O precipício da purificação, da entrega, da rendição, da renúncia, da humildade. Esse precipício, esse abismo, não existe para deter os seus passos, mas para revelar o seu potencial. Porque é diante dele, filhos, que aprendem a criar pontes. E essas pontes se criam primeiro dentro de si mesmos, com a intenção verdadeira de chegar ao coração de Deus, simplesmente para cumprir o seu propósito, simplesmente para viver o seu amor, para conhecer esse amor desconhecido que transforma a criação, que faz com que a evolução ascenda entre as dimensões, que permite às criaturas aproximar-se de seu Criador. Vocês querem conhecer isso? Ou querem permanecer na condição humana? Querem conhecer esse amor ilimitado de Deus? Ou permanecer nos conflitos, na confusão interior, na afirmação das próprias limitações? Diante desse abismo, filhos, eu os convido a construir pontes. Eu os convido a entrar em confissão diante do Pai, porque a confissão é uma das formas de liberar-se do passado, de liberar-se das amarras, de liberar-se das crenças, das limitações, para que possam acreditar e compreender que devem ser construtores da vida evolutiva. A ponte não surgirá sozinha diante de seus olhos. Ela deve ser construída. E ela se constrói primeiro dentro de vocês, na transparência do coração, na firme vontade de estarem unidos com Deus e uns com os outros. A unidade é uma grande ferramenta do caminho evolutivo. Ferramenta que lhes permite construir juntos pontes que não servirão apenas para si mesmos, mas para toda a criação. Por isso, comecem com a intenção de estar unidos, verdadeiramente unidos.
Busquem dentro de vocês a compreensão destes tempos. Compreender a dor e a miséria alheia. Orar pelos seus irmãos. Amar os seus inimigos. Servir os egoístas. Ser humilde diante dos orgulhosos. Silenciar para escutar os que querem falar. Dar passagem para aqueles que querem seguir na frente. Permitir que o outro cresça. Porque vocês não diminuem quando o outro cresce. Vocês crescem em espírito e em verdade. Quando colaboram na evolução uns dos outros, quando se alegram nos triunfos uns dos outros, quando caminham juntos, sem protagonismos, sem necessidade de sobressair, constroem juntos uma obra que hoje não existe na humanidade e que deve começar a existir, porque é através desses princípios que poderão suportar os tempos que virão. Hoje quisera lhes conduzir a um espaço celestial. Quisera construir com as minhas próprias mãos a ponte que lhes falta para chegar a Deus. Mas o Criador não me permite fazer isso, porque a perfeição de seu projeto jaz no esforço e na persistência que cada uma de suas criaturas faz para chegar ao seu coração. Assim como eu não posso construir essa ponte por vocês, vocês também não podem construí-la para outros, apenas para si mesmos. Porém, cada vez que um ser humano constrói essa ponte verdadeira, sólida, que o conduz a Deus, cria um caminho na consciência humana como um todo, para que mais seres encontrem a forma de trilhar esse caminho, de construir essa ponte. Quantas vezes já lhes disse que a transformação da própria consciência é o maior serviço que podem prestar neste tempo. Mas os seus olhos, ainda tão humanos, buscam propósitos grandiosos, metas inalcançáveis, perfeições que acreditam ser a única verdade, a única forma de demonstrar a evolução. Ciências, mistérios, que engrandecem o conhecimento, que enobrecem a consciência, mas que sozinhos não constroem a transformação humana. O conhecimento deve caminhar junto com a transformação diária, com as ações verdadeiras de serviço, de abnegação, de oração,
de súplica pelo próximo, de alegria pelo triunfo dos seus irmãos, de acompanhamento do crescimento do próximo. O conhecimento deve caminhar junto com ações verdadeiras de amor, porque é dessa forma que o céu se manifesta na terra. É dessa forma que os milagres acontecem dentro das consciências, que a cura se expressa, que a redenção se realiza. Pequenos atos de amor, verdadeiros atos de transparência, verdadeira rendição, verdadeira humildade. Sei que a humildade é um grande mistério e que aqueles que são humildes jamais saberão disso. Mas essa deve ser uma aspiração de seus corações. Devem exercitá-la todos os dias, mesmo que não percebam nenhuma mudança, mesmo que ainda sintam o fervilhar da condição humana, das provações, a dor das quedas, a dureza dos muros. Ainda assim, filhos, devem continuar caminhando, porque quando menos esperarem, esse propósito estará realizado em seu interior. E ainda que não o vejam com seus olhos humanos, existe um olhar divino que tudo vê, que lê o coração de suas criaturas, que contempla as intenções mais profundas de seus filhos. E é ali, nesse profundo e nesse oculto, onde o propósito se realiza. Não venho aqui para lhes trazer palavras de esperança. Venho para lhes trazer palavras de consciência, palavras de elevação, que os retirem um pouco da condição humana e que os coloque um pouco no propósito divino. Mas esse propósito é simples. Não falo dessa forma para que o caminho lhes pareça fácil. Há uma grande diferença entre ser fácil e ser simples. Não, filhos, este caminho não é fácil. É um caminho de muitas pedras. É um caminho de eterna ascensão. É um caminho de muito esforço, de profundas dores, de desconhecido sofrimento, de profundo sacrifício e de uma completa transformação. Mas é um caminho simples, que deve ser encontrado nas coisas simples da vida, na possibilidade de servir, de amar, de silenciar quando querem julgar, de orar quando não conseguem parar de criticar, de oferecer uma oração por aqueles que lhes causam algum rancor, por oferecer algum serviço, por aqueles que despertam dentro de vocês alguma raiva. Esse caminho é simples, porém profundo, e deve ser visto através de suas vidas.
Hoje já não basta viver esse caminho no próprio interior. Devem começar a manifestá-lo. A humanidade necessita de exemplos, e ser exemplo é um grande serviço, o qual são chamados a viver hoje. Se querem saber qual é sua missão, hoje eu lhes dou uma missão. Seja um exemplo de transformação para a humanidade. Seja um exemplo de amor, de serviço, de entrega, de oração. Seja um exemplo de caridade. Seja um exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo para os seus pais. Exemplos de perdão, de ir além de todos os erros, de todas as dores, de todos os traumas vividos, para conhecer um amor maior. Coloquem-se acima do conflito, coloquem-se acima do caos, coloquem-se na vibração do perdão, porque é esse perdão que provém da fonte divina que curará os seus corações e que lhes permitirá amar o que é imperdoável para a mente humana. Hoje eu lhes trago uma graça, a graça de serem consequentes. Mas essa graça deve se tornar vida. E ela se faz vida através do raio da vontade. A vontade e o poder de Deus que os seus filhos são capazes de atrair para a terra. Despertem-se todos os dias e afirmem ao Criador: Pai, aqui está teu filho. Manifesta em mim tua vontade, manifesta em mim o teu poder, que minha vida seja teu reflexo, que minhas ações reflitam tua misericórdia, que meus pensamentos e sentimentos reflitam teu amor, que minha intenção seja transparente, que minhas ações sejam verdadeiras, que meu ser seja teu instrumento, que minha consciência esteja em ti. E assim dia a dia, filhos, afirmem esta vontade, afirmem este poder. Creiam na graça que os mensageiros divinos lhes trazem. Seus corações guardam um grande tesouro que ao longo dos últimos 15 anos foram acumulando para que hoje esse tesouro possa ser vertido no mundo. Não sejam ricos e egoístas, sejam servidores. Não deixem que as riquezas celestiais permaneçam no coração, num cofre fechado a 7 chaves. Multipliquem esses dons através da ação e da oração. Doem aos demais do que há dentro de vocês e descobrirão o potencial do que é ser um ser humano. Tenha a minha bênção para isso. Que se ajoelhem aqui os que hoje se consagrarão como filhos e amigos de São José.
Aos meus filhos e amigos, eu lhes peço, não esqueçam que sou seu Pai e intercessor. Não esqueçam que caminho com vocês, que escuto suas orações, que aguardo por interceder por suas famílias, por seus espíritos, por seus planos, por suas intenções sinceras, por suas orações profundas, pelas causas impossíveis e impensáveis, porque o milagre, filhos, ele nasce da fé de que Deus caminha ao seu lado. O milagre é a manifestação do amor divino e ele é possível sempre quando seus corações se unem à vontade de Deus e essa vontade se realiza em suas vidas para que deem testemunho dela. Aos meus filhos e amigos, eu lhes peço, orem por suas famílias, orem pelas famílias do mundo, orem uns pelos outros, para que o propósito desta obra se realize, para que o propósito humano se realize. Sempre que estiverem diante de algo que lhes parece inalcançável, peçam meu auxílio e eu os ajudarei. Porque como ser humano e filho de Deus, eu também estive diante de muitas coisas, as quais pensei ser inalcançável, mas que o Criador me mostrou que existe um potencial dentro de cada ser que se expressa através do amor e que torna possível aquelas coisas impossíveis. Por isso hoje intercedo por vocês, lhes dou minha paz, minha bênção, os consagro como meus filhos e amigos, para que caminhem comigo, assim como com a Sagrada Família de Nazaré, que caminhem com a Virgem Maria, que caminhem com Cristo Jesus, que suas vidas sejam testemunho de uma nova vida. Tenha minha bênção, minha graça e minha paz para isso. Tragam aqui incenso e água benta. Que esta água os purifique de todo desamor, de toda ignorância, de toda indiferença e falta de fé. Que essa água os lave de toda desesperança, de toda falta de perdão, de toda incapacidade de caminhar. Que essa água os renove e os consagre pela intercessão de meu casto coração
com as celestiais bênçãos que hoje trago do céu. Com este incenso os purifico, os transmuto e limpo, os ofereço no altar de Deus, para que sejam renovados pelo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E que assim como um dia meu filho me fez conhecer a pureza e o propósito divino, que vocês sejam dignos de viver a pureza e de expressar o propósito de Deus. Recordem, filhos, que ali onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E já não olhem para o passado, mas para o potencial que tem de dar testemunho da transformação. Sigam adiante, caminhando sempre para frente, construindo sempre esta ponte que os une ao coração de Deus. Eu lhes agradeço e os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sigam em paz.